E aí pessoal, beleza? Bom, como eu falei no meu vídeo de apresentação, uma das propostas do meu canal é fazer fichas técnicas, falando as partes mais técnicas de cada espécie de poecilídeo. Existe mais de 300 espécies descritas dentro desta família, da família Poecilidae. A maioria delas não são conhecidas no aquarismo, entre os hobbyistas. Então, por esse motivo, eu abri essa nova playlist com essa proposta no meu canal. Mostrar para os aquaristas, para quem é entusiasta dos peixes vivíparos, dos poecilídeos especificamente, saber que existe muito mais espécies do que é conhecido no comércio, popularmente, mesmo os selvagens, que é mais conhecido como o barrigudinho, que é o poecilida vivípara, o faloceros, que é o guaru, entre outros. Existe muito mais peixes do que muitos conhecem. Então, essa é uma das propostas do meu canal. Mesmo porque eu gosto bastante de fazer fichas técnicas, sempre gostei. Eu gosto de estudar bastante o assunto. Eu estudo os peixes em geral, mas o meu foco mesmo são os peixes vivíparos. Eu me especifico nessa área aí dos peixes vivíparos. Bom, então o peixinho que eu escolhi dessa vez para abrir a playlist da ficha técnica é o Poecilia calcana, conhecido popularmente como calca mole ou molinésia de calca, né? O molinésia de calca tem esse nome devido os primeiros exemplares que foram coletados e estudados, que foram encontrados no Rio Cauca. Rio Cauca. O Rio Cauca fica no departamento da Colômbia, no sudoeste do país. Não é divulgado assim de forma aberta quem foi o primeiro, quem descobriu os primeiros exemplares e descreveu a espécie, não se sabe, não é divulgado abertamente. Mas o que eu sei, o que eu já estudei, que eu conheço, é que os primeiros exemplares foram encontrados no Rio Cauca, no departamento da Colômbia, que fica no departamento da Colômbia, né? Mas o Poecilia calcana ele não é encontrado só na Colômbia. A distribuição geográfica dele é um pouquinho mais abrangente. Porém, os primeiros exemplares é onde o peixe foi descoberto foi na Colômbia. É um Molinésia colombiano. Porém, o Poecilia calcana não é exatamente um Molinésia. Ele é quase um Molinésia. Por quê? Dentro da taxonomia, existem os gêneros, que é o Poecilia, e existem os subgêneros. E dentro desse subgênero, o Poecilia calcana não está se enquadrando dentro do grupo de Molinésias, que é do subgênero Molienesia. O Poecilia calcana ele é separado, a única espécie dentro de um subgênero chamado Alopoecilia, ou seja, o Poecilia calcana, cientificamente falando, a forma correta de descrever a espécie seria Poecilia calcana ou Poecilia, entre parênteses, Alopoecilia calcana. É a única espécie dentro desse subgênero descrita até o momento, pela ciência. Por esse motivo, ele não é um Molinésia. Alguma característica que ele deve ter, eu não conheço esse peixe, eu nunca vi pessoalmente, mas só pela descrição binomial, pela forma de escrever dentro da taxonomia, o fato de ser separado em um outro grupo, um grupo novo, é um grupo novo esse daí, o Alopoecilia, saindo dos Molienesia, que é o grupo do subgênero dos Molienesia, só por esse fato deve ter algum motivo nas características, seja fisiológicas ou morfológicas, que difere ele dos Molinésias. Então, o Poecilia calcana não é um Molinésia. Apesar de ele ser conhecido popularmente como Molinésia, ele não é Molinésia. Ele é quase um Molinésia. Mas,
como lá atrás, na época que foi descoberto os primeiros exemplares, apelidaram o peixe de molinésia, nas primeiras pesquisas que fizeram de taxonomia, estudos de laboratório, né? Dizendo que eles caracterizavam como molinésia, então ficou como molinésia no hobby. Então é molinésia, molinésia de calca ou calca mole. Eu particularmente não considero molinésia. Ele é igual ao seu irmão, o Poecidia vivípara. Poecidia vivípara também não está dentro do grupo dos molinésia, então ele não é uma molinésia. Mas é isso. Como eu falei no meu vídeo de apresentação, eu vou falando as palavras-chave. Quem tem interesse no assunto e quer pesquisar, pega as palavras-chave que eu vou falando, vai jogando no Google e vai dando uma pesquisada que vai conseguir compreender melhor as coisas que eu estou falando. Bom, o macho da espécie costuma medir no máximo 3 centímetros e a fêmea 6 centímetros. É o padrão da espécie. É claro que alguns exemplares pode chegar um pouquinho mais, tanto as fêmeas quanto os machos. Mas eu sempre coloco como base a média da espécie. Então o macho chega a 3 centímetros, chega aos seus 3 centímetros de comprimento e a fêmea até 6 centímetros de comprimento. Agora, como eu falei, o Poecilia calcana ele não é nativo apenas da Colômbia, ele também é encontrado no Panamá e na Venezuela. Sua distribuição geográfica, onde é encontrado o peixe na natureza, de forma nativa, a distribuição geográfica abrange os sistemas de drenagem do Pacífico no Panamá. Aqui eu fiz uma colinha, eu vou ler para ficar mais fácil. A distribuição geográfica do Poecilia vivípara se distribui entre os sistemas de drenagem do Pacífico no Panamá até o rio Cauca na Colômbia, onde ele foi descoberto. E também no lago Maracaibo, na Venezuela. Também é encontrado no rio Catatumbo, que banha a Venezuela e Colômbia, que deságua no lago Maracaibo, por sinal. Bom, apesar de o Poecilia calcana viver também em água salobra na natureza, apenas populações introduzidas existem vivendo em água salobra. Nos seus locais de origem, o Poecilia calcana não é um peixe de água salobra, ele é encontrado apenas em água doce. Então, é um erro que muito aquarista comete. É molinésia? Mete sal na água. Mete sal na água. Não é bem assim que funciona. Não é porque é molinésia, tem que meter sal na água. Tem que ver as condições ambientais que o peixe vive de forma nativa. E de forma nativa, o Poecilia calcana vive apenas em água doce, apesar de ele também ser encontrado em populações introduzidas em outros países, por sinal, em água salobra também. Mas particularmente, se eu tivesse a espécie, eu não colocaria em água salobra, mesmo ela vindo de uma população introduzida vivendo em água salobra. Eu readaptaria para água doce. É uma visão minha essa, né? Eu prefiro seguir o mais à risca possível o padrão da espécie na natureza. Bom, então é isso. O Poecilia calcana, apesar de ser encontrado também em água salobra, vivendo na natureza, na sua forma nativa ele é encontrado apenas em água doce. A espécie não é muito prolífera. A gestação das fêmeas em média 28 dias, como a maioria dos poecilídeos. A gestação das fêmeas é de 28 dias, depende das condições ambientais que o peixe vive. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos, mas a média é essa, 28 dias. Não é muito prolífero, as fêmeas mais velhas gerando no máximo 25 alevinos. 25 alevinos é o máximo que a espécie gera. As fêmeas dessa espécie gera. Como eu falei, eu não conheço a espécie pessoalmente, eu não tenho experiência para dizer. Mas creio que o máximo, as melhores fêmeas, as matrizes, mesmo separadas como matrizes pelo criador, não deve produzir mais do que 30 alevinos, não passa disso. Mas como se diz, nas descrições, nos relatos, nos artigos, a base da espécie é até 25 alevinos por ninhada.
não passa disso. Ou seja, apesar de ser um molinésia e os molinésias serem conhecidos por serem prolíferos, está aí um molinésia, entre aspas, que não é prolífero, muito prolífero, produzindo 25 alevins por ninhada. Essa espécie não está listada na lista vermelha da IUCN, está fora de risco de extinção. Porém, no Brasil, é um peixe extremamente raro no hobby, muito pouco conhecido. Quase ninguém tem. Conhecer alguém que tem esses peixes é muito difícil. Eu já procurei conseguir eles através de amigos, criadores, mas nunca ouvi relatos de quem os não tem aqui no Brasil. Deve ter, mas é um peixinho raro. No hobby é um peixinho raro. E não há nenhuma população introduzida dessa espécie no Brasil, por sinal. Já lá fora, lá nas gringas, ele é relativamente comum, encontrado até no comércio. Às vezes aparece até no Aquabid. Mas enfim, é isso. Então, essa é a minha primeira ficha técnica. E o tópico do assunto foi o Poecilia calcana. Esse molinésia que não é molinésia. Mas é isso, pessoal. Espero aí que quem tem interesse no assunto aí use as palavras-chave que eu falei durante o vídeo e dá uma pesquisadinha aí que vai começar a conhecer um pouquinho mais profundamente esses peixes, essa família de peixes que é os poecilídeos, né? Porque vale a pena. Até o próximo vídeo aí. Valeu quem assistiu até aqui. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.